você que segue ligado aqui no site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Claro que a gente não pode deixar de falar sobre o mercado do boi gordo, que aí tem muitas notícias, muitas informações e você, claro, que acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Para começar a falar sobre o mercado de hoje, nós convidamos o analista sênior da Datagro, João Otávio Figueiredo, já está aqui com a gente por Skype. João, seja muito bem-vindo aqui no site. Obrigado, Andressa. Bom dia. Sempre um prazer falar com todos vocês no Notícias Agrícolas. Pois é. Bom, João, muitos têm se comentado aí dos preços com uma tendência baixista para o boi gordo. Vocês aí fizeram um levantamento com relação aos preços, mas viram que, frente ao ano passado, a gente tem uma valorização significativa. É isso? Isso mesmo, Andressa. A gente está aí analisando o mercado, né, coletando os dados diariamente no balizador GPP da Datagro, junto com toda a equipe que trabalha aqui, eu, Beto Zido, Vitória Amoroso. A gente vem aqui trabalhando nos dados, a gente teve uma reunião interessante agora de manhã, a gente observou que o preço da arroba, no dia 16 de abril, atingiu a sua máxima histórica no balizador, que foi de R$ 318 a arroba no estado de São Paulo, que é a praça base, né? A gente teve agora, no segundo dia da semana passada, no último mês, a gente pode dizer assim, uma redução para 308. O que isso implica? Né? Uma queda de 3,24% no preço da arroba. É uma queda assim super singela, uma correção de valor de mercado, super natural do momento, sazonalidade. A gente vê agora entra o período de seca, né? A gente vê que começa a sair um pouco mais gado semi-confinamento e confinamento, esse primeiro giro do confinamento. O pessoal de gado a pasto também tinha um gado terminado também, que não fez também a rotação de pastos, os pastos secaram, a gente encontra um cenário climático muito complicado para a agricultura como um todo, né? A gente vê milho, cana, o boi também não fica de fora, está muito difícil, então o pessoal aumentou um pouco a oferta de gado. Não é uma oferta, um aumento na oferta tão substancial ainda, né? A gente vê que teve um alongamento na escala para 7 dias úteis, na escala de abate, estava em 4, 5 dias úteis, então isso aumentou um pouquinho. Mas o que a gente queria trazer para esse momento aqui, que é uma queda super singela, não é um momento de mercado supernatural que esse momento aconteça. E lembrando que esse boi a R$ 308 arroba no estado de São Paulo, ele está ainda 56% acima do ano passado, que nesse mesmo 11 de maio de 2020, o gado estava sendo negociado a R$ 197 arroba. Então, uma valorização de 56% em relação ao ano passado. Então, a gente vê que os preços estão bastante confortáveis, né? A gente vê que a gente está, já todo mundo se fala do novo patamar da arroba do boi gordo, acima de R$ 300 arroba, não é uma coisa esporádica. E os principais desafios pecuaristas nesse momento, desse ano, continua a ser a recompra. Está muito caro a recompra, né, do bezerro, a gente vê que os preços estão muito elevados. E também o pessoal que confina gado, que fecha gado, os preços dos insumos estão muito elevados. A gente vê a cotações de milho da B3 aí, muitas praças passando de R$ 100 a saca. Então a gente vê que a realidade no campo esse ano, apesar dos preços estarem mais elevados, remunerando bem o pecuarista, a margem está apertada, porque a gente está com um cenário climático muito difícil, compra de insumo também está cara, e por fim a recompra tem sido um grande, talvez o principal desafio do pecuarista que faz a recompra de bezerro e de boi magro para esse ano. João, você pontuou muito bem aí sobre essa questão dos preços da arroba estarem elevados e também dos insumos também ter aumentado aí com milho, preços da reposição. Como tem que ser o planejamento e a estratégia do pecuarista para os próximos meses? Lembrando que a gente tem o primeiro giro do confinamento, tem pecuaristas que já tem que fazer toda a questão com a alimentação. Que conselho você dá para o pecuarista nesse momento? A gente percebe no campo, que a gente tem ouvido falar, com nossos parceiros que reportam o nosso trabalhador diariamente, né? Muitos frigoríficos, muitos pecuaristas grandes e confinadores, eles conseguem nesse momento aumentar um pouquinho o seu confinamento, que eles estão mais estruturados, conseguiram fazer precificação dos insumos, não só trabalhar com o milho, mas também trabalhar com nutrição alternativa, como farelo de soja, entre outros. Mas enfim, a realidade é que todos os grãos, no geral, tiveram uma elevação de preço. As commodities, em geral, no mundo estão com preços elevados. Isso traz um desafio importante para o confinador. E já tem muitas casas estimando uma redução entre 5% a 10% no confinamento no Brasil esse ano. Então, a gente deve ter uma oferta menor de gado proveniente de confinamento por todos esses desafios da compra de insumo que a gente tem. Então, é muito importante nesse momento, a gente comenta que esse cenário de preço elevado, que a gente está nesse patamar acima de R$ 300 arroba, é muito importante a gente olhar não só preço, mas que o pecuarista consiga analisar muito a sua margem, né? Como é que está as margens do pecuarista. A gente vê que cada vez mais tecnologia no campo, ferramentas importantes de conseguir mapear para onde está entrando o dinheiro da propriedade e por quanto está saindo, é a análise bem feita. Então, quem está fazendo um trabalho de casa bem feito da porteira para dentro,
está conseguindo aí ter remunerações e margens interessantes para o preço da arroba do boi gordo. Então é um ano desafiador, apesar dos preços elevados, mas o pecuarista cada vez mais tem estar tecnificado, atento aos preços, informando suas negociações, que vai ajudar ele a ter aí margens remunerativas. Certo. João, você apontou aí que o confinamento pode ter uma queda de 5 a 10% em todo o Brasil. Levando isso em consideração, podemos ter novas valorizações de preço pensando aí talvez no longo prazo, no médio e longo prazo da arroba? O segundo semestre desse é construtivo, pecuária. A gente vê que a oferta de gado, apesar de ter aumentado um pouquinho nesse momento, pela sazonalidade do mercado mesmo, ela ainda é bastante restrita. A gente tem pouca oferta de gado no pasto. O cenário climático é muito difícil. E a gente olha aí, o indicador futuro legal são os contratos da B3, né? A gente vê aí outubro para cima de 320, a gente vê que o mercado está firme nesse sentido, a gente está com o mercado bastante sólido. Então, muita gente aí está apostando que a gente vai ter um gado mais caro no segundo semestre. Por quê? Porque para conseguir atender, para operar junto com essa opção de gado de confinamento, vai ter que se elevar para cobrir o custo do confinamento. E também tem um cenário muito importante de pandemia, né? A gente vê que a vacinação aí começa a ter uma engrenagem maior, começa a atingir maior parcela da população, e não só o mercado de boi gordo, mas o mercado brasileiro, como toda a economia brasileira, espera um segundo semestre melhor, mais positivo, de cenário com oferta maior de gado, de todos os mercados abertos, a gente poder estar aí, o mundo voltar operando aí perto de um novo normal que a gente vem comentado, mas é um cenário construtivo para o segundo semestre e o preço da arroba do boi gordo deve se manter firme. Tá certo. Bom, você aí pontuou um pouco da retomada com a vacinação. Pergunto para você como que está o consumo da carne no mercado interno, se esse comemoração do último final de semana e também a reabertura do comércio ajudou no escoamento da carne, e também aproveito para perguntar se como que as indústrias estão atuando com as compras, se elas estão ofertando, como que estão as ofertas de preço aí. Você falou que está ao redor de 305, mas vocês tiveram negócios acima desse patamar? Ontem nosso balizador fechou ontem a R$309 a arroba, né? Teve assim, tá mantendo aí um pouco andando de lado nesse momento do mercado, mas em padrões remunerativos, e tem alguns pontos de atenção, né? A gente teve agora esse começo de mês, né? Que a gente recebe os salários e sempre dá um aquecimento na condição do mercado interno, começo do mês. A gente teve o Dia das Mães, que o pessoal se confraternizou, normalmente compra uma carne para fazer em casa. A gente teve o mercado interno um pouco mais aquecido nesse domingo, a gente vai poder ver agora nos próximos dias como é que foi esse impacto, né? Então a gente vê que são fatores que ajudam. A reabertura dos food service são muito importantes também. A gente vê que na cidade de São Paulo os restaurantes voltarem a abrir, as churrascarias de rodízio, entre outros, que ofertam carne, são importantes consumidores. Então, esse aí, manter-se aberto e com perspectiva que não feche, também dá uma segurança para o mercado nesse momento, né? Então, a gente vai sentindo que esses fatores vão aquecendo um pouco o mercado interno, e a gente espera que o segundo semestre tenha uma retomada dessas taxas de desemprego ainda tão elevadas, que a gente tenha uma retomada de emprego. São fatores que vão ajudar. E outro ponto interessante, Andressa, que a gente colocou, a gente tem mapeado bastante aqui por fim para fechar essa questão, a gente percebe que as unidades produtivas, os principais frigoríficos do Brasil, passam a ter um movimento para segurar o seu fornecimento de matéria-prima. A gente vê que essas principais indústrias também passam a aumentar os seus próprios confinamentos. Esse pessoal, a gente vê um movimento interessante de muitas indústrias agora, não só depender do fornecedor, mas também ter um pouco de oferta própria do seu gado. Então, isso muda um pouco o mercado também, porque essa indústria passa a produzir o seu gado, ela opera durante o custo, então pode aumentar margens. E a gente vê que a performance dos principais produtores, comercializadores de carne do Brasil lá fora, né, os 3, 4 principais players do mercado aí, estão tendo balanços de receita muito positivos e com as suas ações em alta na B3, né? Esse é um ponto legal que a gente pode olhar. A gente orgulha aí que a carne brasileira cada vez mais consegue espaço melhor no mercado internacional, abrindo o mercado, e isso é mérito da indústria, do pecuarista que consegue fornecer um gado de mais qualidade para atender essa demanda do mercado internacional, e também do governo brasileiro que, desde o Blairo Maggi, agora a sequência com a ministra Tereza Cristina, vem aí fazendo pequenos acordos comerciais e permitem que o Brasil comece a vender cada vez mais, ter espaço da carne brasileira lá fora, que é uma carne de muita qualidade. Exato. Aproveitando que você falou aí um pouco sobre o mercado externo, ontem a Secex divulgou aí os dados das exportações. A gente teve uma média diária aí um pouco menor frente ao que foi visto no ano passado. Podemos dizer que isso é reflexo do recuo do dólar também?
Não, né? A gente vê que abril aí fechou os dados com 125 mil toneladas, foi o recorde para o mês de abril, né? A gente vê que foi bastante interessante, foi 7,8% acima do ano passado. Então, no volume acumulado de janeiro a abril já está bem parecido com o ano passado, que janeiro e fevereiro ficou um pouquinho atrás. Agora, março e abril já encostou, ficou acima, então a gente está num patamar bem parecido com o ano passado. Maio agora ficou com 6,6 mil toneladas por dia, foi uma primeira semana interessante. A média total de maio foi de 7,7, mas tudo tende para que essas próximas semanas a gente tenha um aumento maior na oferta de gado. Então isso é bem interessante, estamos caminhando nesse sentido, a gente deve ter um maio positivo. Realmente, fato, teve um recuo do dólar de 5,8, 5,7 para 5,3. Isso diminui um pouquinho a margem da indústria, mas de maneira alguma a carne brasileira perde competitividade lá fora, né? A gente notou alguns dados aqui, né? O Brasil ainda continua com umas carnes mais competitivas no mercado internacional. Então, o pessoal aí, a gente vê players como China, responsáveis por 60% dos embarques de carne brasileira. Lembrando que, a gente estava conversando com o Vitória agora de manhã aqui, a China em 2016 era responsável apenas por 15% da compra da carne brasileira. Hoje está nesse patamar de 60%, né? A China está com esse apetite muito grande, não só compra de carne do Brasil, mas de grão, de outras commodities também, como açúcar, comprou bastante também no ano passado e nesse ano também. Então, lá estocando, a população não para de crescer, né, pelas políticas de controle de natalidade, mas é uma população que cada vez mais demanda alimento, e a gente tem certeza que o Brasil é o grande celeiro do mundo aí, que está com esse câmbio ainda desvalorizado de 5,3, foi um recuo em relação ao dólar, mas ainda assim as commodities continuam bastante competitivas, então a gente espera que esse cenário de mercado externo ainda está muito construtivo. O que vai determinar muito isso é a oferta de gado que a gente vai ter para atender todo esse mercado lá fora que está demandando a carne brasileira. Isso aí é um sintoma que pode fazer que os preços da arroba se elevem, principalmente desse gado de exportação. Mas lembrando que não são todos os frigoríficos ainda habilitados a exportarem gado para fora. Então a gente vê que a realidade dos frigoríficos que estão comprando esse gado para exportação, a gente tem notícia que muitos deles operam aí quase 100% da capacidade. Frigoríficos que operam restritamente com o mercado interno estão com um pouco de dificuldade, porque o pecuarista muitas vezes solicita um preço de arroba parecido com essa exportação e não é a realidade tanto do mercado interno. Então também tem esse desafio da indústria e o desafio do pecuarista, né? Uma rede como toda que é integrada e trabalha aí em junta, porque quando os dois estão bem, né, que é muito importante que todo mundo na cadeia consiga ter remunerações positivas para que o setor ande bem como um todo. Exato. E João, você também aí com a Datagro, vocês vão lançar um aplicativo que vai ajudar ainda mais a divulgar a formação de preços aí para o pecuarista, né? O pecuarista, inclusive, vai poder participar. A gente está muito animado, estamos desde o começo do ano aí, cada vez mais trabalhando em cima desse aplicativo, né, que a gente agradece nossos mais de 1.500 colaboradores que tem no GPB hoje, que informam diariamente as informações para a gente dentro de uma planilha da Google Docs, que muita gente conhece aí, o Beto Zilla, nosso grande coordenador, sempre trabalhou aí há 5, 6 anos dentro dessa planilha, teve muito sucesso, que fez o que o nosso índice chegasse até o ponto de hoje, mas é com muita alegria que a gente vai lançar o aplicativo nas próximas semanas, a versão Android, iOS, que vai facilitar bastante a vida do pecuarista estar informando suas negociações para a gente aqui da Datagro, do GPB, para que a gente cada vez mais consolide um índice cada vez mais robusto que consiga refletir a realidade de mercado do momento. Então, a gente está muito contente com esse momento, vai lançar o aplicativo, a gente vai trazer aqui em primeira mão para vocês a primeira versão, já está uns testes rodando, aqui está muito animado. E também, junto a isso, nos dias 14 e 15 de julho, vamos fazer o evento Fórum Pecuária Brasil, que é um evento que vai ser realizado em parceria da Tago com o GPB, para a gente falar um pouco dos fundamentos de mercado. A Tago Conference organiza diversos eventos no setor de açúcar, de álcool e de grãos também. E agora vamos poder ter a oportunidade de fazer nosso primeiro evento sobre pecuária. Vamos chamar players muito importantes, como a ministra Tereza Cristina, a Teca Vendramini, outros players muito importantes do mercado da pecuária, de mercado, para a gente poder falar um pouco e trazer para o debate, né, as principais questões, quais os novos desafios, como é que a pecuária vai operar nos próximos anos, os desafios do confinamento, os desafios da indústria. É muito importante a gente tentar criar esse ambiente onde todos possam ter voz de maneira equalizada e discutir o que de fato é importante a pecuária avançar aí como um todo. Então a gente tem a satisfação de anunciar aí o aplicativo de PB da TAG, que vai estar disponível na versão Android e iOS, e também o nosso Fórum Pecuária Brasil, que deve acontecer no dia 14 e 15 de junho. E como que faz para o pecuarista participar desse fórum? Tem que se inscrever, João? Sim, as inscrições vão estar abertas nos próximos dias, pode ser da tagoconference.com, nossa plataforma do site que você poder, vai ser um evento 100% online e gratuito, tá? A gente quer estar aí
cada vez mais trazer informação de qualidade para o pecuarista, então vai poder se inscrever na plataforma. A gente divulga para vocês aqui o link, tá? Mas pode entrar datago.com, tem nossa área de conferência, vão poder se inscrever nesse evento com a gente. Tá certo. João, eu já agradeço você pelas suas informações e claro que você é sempre convidado, sempre muito bem-vindo a estar aqui com a gente, falando sobre o mercado do boi. Tá bom, muito obrigado, Andressa. Um abraço para o Alexander que está ausente já aí, para toda a equipe do Notícias Agrícolas, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Você aí acompanhou a entrevista com o João Figueiredo, ele é analista sênior da Datagro. Ele pontuou aqui no nosso site sobre os preços da arroba, que apesar aí nos últimos 20 dias ter registrado uma queda de 3,24%, os preços ainda são 56% maiores frente ao que foi observado no ano passado. O João pontuou aí também para a gente aqui no site que o confinamento pode ter uma queda aí de 5 a 10% no volume confinado e isso pode gerar um cenário construtivo para os preços da arroba no segundo semestre. Além disso, com a vacinação no Brasil tomando fôlego ainda, podemos ter uma retomada aí mais intensiva aí da circulação das pessoas. Isso também pode favorecer o consumo de alimentos. Isso pode favorecer aí o escoamento da carne no mercado interno. Com relação às exportações, João também destacou aí que o cenário é construtivo, que aí no acumulado de todos os meses desse ano está muito parecido com o que foi observado no ano passado e que apesar da queda do dólar aí, a China continua comprando muita carne do Brasil. Bom, vamos lá para a B3 para ver como que estão os preços aí no mercado futuro nesta terça-feira. O contrato maio é cotado a R$ 306,70 por arroba, com uma queda de 0,3%. O contrato junho é precificado a R$ 311,05 por arroba, com uma valorização de 0,2%. Já o julho é cotado a R$ 316 por arroba, com uma queda de 0,28%. O contrato outubro está precificado a R$ 329,60 por arroba, com uma queda de 0,24%. O CPEA ontem precificou a arroba do boi a R$ 311,40 por arroba, mas com uma queda de 0,2%. Eu fico por aqui, mas antes, claro, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho e também seguir a gente em todas as outras plataformas e redes sociais, como o LinkedIn, o Twitter, o Facebook e o Instagram. Eu fico por aqui, mas você segue acompanhando essas e outras informações aqui no site Notícias Agrícolas.